Oi Flor, hoje o vídeo é sobre felicidade conjugal, mais especificamente sobre um livro, esse livro que leva esse nome, Felicidade Conjugal, de Tolstói, Lev Tolstói. Vem comigo que eu vou te contar. Tem algum tempo que eu decidi estar menos presente nas redes sociais, principalmente o Instagram, e eu percebi que isso tem me dado aí horas, momentos preciosos para me dedicar a outras coisas. E com isso eu decidi me dedicar a criar uma vida de leitura, entendendo a importância disso, inclusive se eu quero usar das palavras como instrumento da minha comunicação, né? Comunicação, expressão e melhorar cada vez mais nas ideias para transmitir aqui, porque esse é o meu objetivo, né? Se você está aqui comigo, já se inscreve no canal, porque eu prometo, assim, é um compromisso meu que eu vou trazer temas cada vez mais interessantes, porque uma vida de leitura realmente amplia o nosso repertório existencial, né? Então esse livro veio para mim como uma indicação, assim, que eu acredito que nada é por acaso, né? Porque eu tenho pensado sobre isso, eu tenho pensado sobre as mudanças ao longo dos relacionamentos, né? Principalmente um relacionamento quando ele não é mais somente um casal, mas vira uma família. Isso tem sido um objeto de estudo para mim, tanto da minha vida pessoal como das pessoas que eu atendo, principalmente mulheres. E aí me chamou a atenção esse livro, e foi o primeiro livro do Tolstói que eu li. É uma novela, eu li em 2 dias, porque aqui também facilita bastante, né? A leitura no Kindle é muito facilitada, porque você pode ler no escuro, né? Então às vezes eu ia colocar meu filho para dormir, eu ficava lendo, e dá para deixar escura a tela também, né? A tela escura com as letras em branco, as letras na cor branca. Então eu li em 2 dias, porque me pareceu muito fácil e muito agradável a leitura. E ele é de 1800 e pouco, né? 1850 e pouco. Eu vou colocar aqui a data e a biografia e talvez até uma foto do Tolstói. Então, mesmo assim, mesmo tendo sido escrito há tantos anos, por isso ele é considerado um clássico, ele é muito atual. Ele é muito atual, por isso é considerado um clássico, né? Parece que está falando das nossas emoções, parece que está descrevendo as nossas emoções. Então eu fiz aqui um resuminho, porque quando eu terminei de ler, eu estava no meu trabalho, peguei uma folha e falei, vou fazer um resuminho para depois trazer um vídeo para o canal, né? Então, fala assim: conta a história de uma relação amorosa desde os primórdios, antes dela se consolidar, com todo o frisson apaixonado, até passar pela monotonia e pelas angústias derivadas do arrefecimento da paixão de outrora. Gente, isso aqui foram palavras minhas, eu escrevi difícil, parece, né? Mas o que é? Fala assim, do apaixonamento, quando eles ainda não tinham uma relação, e depois, ao longo do tempo, quando isso vai esfriando. Arrefecimento é uma palavra que vem da mecânica, né? O arrefecimento do motor, que ele está muito quente, então precisa arrefecer, precisa esfriar. Eu tô passada, chocada. E isso é uma coisa que acontece naturalmente com qualquer relação ao longo do tempo, né? Então o livro fala disso. O fim do amor romântico para o início de uma nova etapa da vida a 2, a 3, a 4, ou seja, com um propósito maior, a vida em família, né? E o quanto isso pode ser uma quebra às vezes de expectativa, o quanto a pessoa pode não ter noção de que isso vai acontecer na vida dela, né? Assim, então eu me identifiquei muito com essa personagem, a Maria, e interessante que ela tem 17 anos nessa história, e para mim eu me vi ali com 37 anos vivendo as mesmas coisas, né? Hoje com 41 pensando talvez um pouco parecido. Então realmente é uma coisa assim que não tem a ver com a idade, a maturidade não tem a ver com a idade, tem a ver com a vivência e com a disponibilidade que a gente tem de crescer. Eu sinto que hoje eu tenho a decisão de crescer e de ver as coisas de uma maneira muito mais madura, muito mais adulta, muito menos egoísta
e mais generosa, né? Então eu tenho decidido isso, essa postura mais feminina mulher, né? Não tanto quanto uma menina mimada às vezes, né? E aqui eu vou dar um spoiler, tá, gente? Então se você tem interesse de ler o livro, então, né, eu vou falar uma parte que tá ali no final, tá? É assim, ó. Será que eu falo isso, gente? Peraí. Nesse dia, o meu romance com o meu marido acabou. O amor antigo foi apenas uma lembrança do passado e um sentimento novo. O amor de meus filhos e do pai de meus filhos abriu-me outro caminho, mostrando-me uma existência feliz, apesar de muito diferente da outra e na qual ainda hoje prossigo. Assim, desculpa, mas não tem como não falar essa frase que é da última parte do livro, porque eu me identifico muito com essas palavras, né? Mas o que acontece? Ninguém nos prepara para isso. Assim, eu como psicóloga, como mulher, eu nunca vi uma conversa a respeito disso, ou nunca me interessei, nunca chegou ao meu universo. E hoje, vivendo a situação e vendo pessoas viverem essa situação, eu me questiono, né, da importância disso ser falado. Eu me certifico o quão importante é falar sobre esse assunto, né? Principalmente quando você tem assim essa fase, né, depois dos filhos. Antes dos filhos, se você teve um relacionamento, o início do relacionamento muito apaixonado, empolgado, muito conectado, onde vocês eram donos do seu tempo, onde o namoro era legal, era extraordinário, né? Foi o que aconteceu comigo. E como eu tinha muito a ideia e o desejo genuíno de ser mãe, eu só pensava nisso, que eu queria ser mãe o quanto antes, que eu queria e tal. E eu me lembro até do meu marido ter uma serenidade maior e de dizer assim, não, a gente tem tempo, vamos curtir a nossa liberdade, curtir o nosso tempo. Isso era uma coisa que para mim não era nada claro, né? O que seria a jornada da maternidade, o que seria a transformação do vínculo de casal para um vínculo de família. Apesar de ser consteladora familiar, apesar de ter essa teoria de base, eu não estava preparada, talvez eu não estava amadurecida para entender toda essa dinâmica que ia acontecer. Porque é algo muito diferente, é algo assim completamente diferente. E tem nessa parte do livro, tem uma frase que é assim: cada época da vida corresponde a uma certa maneira de amar. E é exatamente isso que acontece, né? Só que o que acontece quando é uma mulher imatura, né? No caso assim, ou tá aprendendo ainda a viver, a gente tem expectativas de que mesmo tendo um filho, mesmo agora formando uma família, a gente vai conseguir manter aquela energia de antes, a energia, a empolgação do namoro. Eu vejo muitas mulheres falando isso no consultório também, reclamando, né, do esfriamento dos seus relacionamentos, reclamando da solidão da maternidade e de não poder contar muitas vezes com seu companheiro, né? E aí tem aí uma diferença, que não é uma coisa que eu vivo no meu relacionamento, né? Mas eu vejo muitas pessoas viverem que é assim: a mulher cabe para a mulher é colocada uma carga muito maior de responsabilidade, culturalmente falando, né? E para o homem, muitas vezes ele continua tendo um pouco da sua liberdade. Muitas vezes a mulher não trabalha fora e o homem sim. E aí, além de trabalhar fora, ele tem seus momentos de lazer, às vezes o seu esporte, às vezes a saída com os seus amigos. E para a mulher isso não é reservado, isso não há o direito de ser vivido, porque dela se espera que seja a provedora do lar, a mantenedora do lar, a cuidadora das crianças, enfim, o papel de mãe exercido em tempo integral. E isso é uma coisa que realmente
causa muita sobrecarga, né? A sobrecarga materna é um assunto que deve ser considerado, né, importante, porque fica desigual, né? Não é o que eu vivo no meu relacionamento, e eu agradeço por isso, mas mesmo assim existe essa coisa talvez da quebra da expectativa ou da falta de preparo, e aí você fica fazendo comparações, e como é a cabeça feminina, né, muitas vezes entram alguns pensamentos intrusos de você questionar, né, se questionar sobre si mesma, sobre o seu ser mulher, o seu ser mãe, o seu ser esposa, e o que está mudando ao longo do tempo, ao longo dessa jornada. E muitas vezes é uma avalanche de mudanças, é tanta coisa com a qual você tem que lidar, né, que é o tempo do seu filho, é o bem-estar do seu filho, é estar disponível para ele enquanto está com ele, né. O que também é maravilhoso, o que também, uma vez que você descobre o propósito disso, que não é só a função de cuidar, mas é o propósito de preparar esse ser humano para ir para a vida, para ser feliz, para ter uma família, e a gente se dedicar a essa família, né? Fica algo com um propósito muito maior, né? Nisso, a constelação familiar traz o conceito do amor à segunda vista, que é propriamente dito o amor, né? Porque essa paixão, esse fogo inicial ao qual os casais são submetidos ao se unirem, né? Se entregam a isso, é algo que é muito característico dos primeiros momentos, dos primeiros meses. Há algumas controvérsias, alguns falam que são 8 meses de duração dessa paixão, outros dizem que até 2 anos pode durar. Mas isso é muito relativo, né? Varia de casal para casal, mas aos poucos esse vínculo ele vai se transformando e vai trazendo uma calmaria, e aí o elemento já não é mais o fogo que queima, que impulsiona, né? Mas a água, que é aquele espaço de preencher, né? De fluir, como se fosse um rio também, de contornar os obstáculos, simplesmente fluir. Mas não é fácil, é desafiador perceber que há essa mudança, né? Você precisa, às vezes, estar preparado para isso, e preparar e cuidar das próprias expectativas, né? Porque é uma nova fase. O amor à segunda vista fala de um outro tempo do amor, é quase como se fosse um segundo tempo do amor, onde esse vínculo está mudado, esse vínculo está transformado, e aí a gente precisa valorizar aquilo que está acontecendo, né? Então, nessa história da felicidade conjugal, fala disso, da importância da gente entender esta trajetória que a nossa emoção faz, que o nosso sentimento e o nosso relacionamento faz dentro de uma relação, né? Os caminhos que ele percorre, para que a gente esteja também preparada, para que tem coisas que vão mudar, sim, e vão mudar muito, mas qual é a nossa disponibilidade de estar presente naquilo que é agora, né? E não ficar sonhando que volte a ser como era antes. Eu escuto muito isso das pessoas, né? Eu queria que fosse como era antes. Como era antes, vocês não tinham o filho de vocês não tinham a família de vocês. Então, isso nunca mais vai voltar. Por isso, também é importante considerar um sentimento de luto, um sentimento de perda por algo que passou, que faz parte da história. Vocês vão ver essas fotos, vão lembrar disso para sempre, mas passou e não volta mais. Volta, no caso assim, você pode reconstruir um vínculo de um reapaixonamento e uma reconexão ao longo do tempo, conforme as crianças vão ganhando mais independência e vocês vão achando espaços, ou de alguém que ajude, que fique com a criança para que vocês tenham novamente um tempo para vocês, né? Mas isso é aos poucos que vai acontecendo, não pode ser uma condição desesperada, porque afinal de contas a vida muda e cada fase, cada época da vida corresponde a uma certa maneira de amar. Então é isso, espero que tenha ajudado vocês, assim como ajudou a mim. Se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.